E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, pós-prova, né? Aí, um ano de preparação, tá? Um ano de empenho para gerar um desempenho, né? Ou seja, ali dar aquele sprint final na hora da resolução das questões, beleza? Então, estou aqui para comentar com vocês a prova de História. E quem é você, meu querido? Eu, professor Soares, né? Professor Soares, o Emerson Antônio Soares, professor de História aqui do Acadêmico News. Perfeito? De História. A gente leciona História, Filosofia, Sociologia, História de Roraima. Falar História de Roraima, quem participou do aulão ali se deu bem, como dizem meus alunos. Né? Foram ali duas questões que nós tivemos relacionadas e a gente conseguiu fazer essa prévia aí, chamando a atenção de vocês para né, essas questões. Não se esqueçam, né, a gente ainda tem outro seletivo, História de Roraima também cai. Qualquer coisa, estamos aqui sempre à disposição, conseguindo aí fazer essa boa análise para que vocês possam se sair muitíssimo bem nas provas de vocês, ok? De uma maneira geral, foi uma prova mais factual, né? A prova de História, e com dados, e aí a gente precisa observar algumas coisas. Eu achei que as questões do P1, elas trouxeram uma certa mudança, né? Com a questão de uma análise, né, de elementos incorretos. Então agora a questão do nível das questões, ela foi mais para uma questão de comparação. Ascensão econômica, aqui questão 46, né? A ascensão econômica e cultural da Grécia provocou disputas por rotas comerciais, mercados, matérias-primas entre gregos e persas. Vamos lá, meus queridos. Os gregos, especificamente, a gente vai pensar aqui em que, pessoal? Mar Mediterrâneo, como eu digo para os meus meninos, MM, beleza? Mar Mediterrâneo, então, é esse fluxo, né, comercial de ligação entre as rotas orientais, as rotas africanas e europeias. E a gente tem que parar para pensar nesse mar Mediterrâneo, né, como uma grande né, ou seja, uma grande rota, né, um grande elemento de passagem e de conexão marítimo entre esses diversos pontos. Diante de outro contexto, tá? Diante de um contexto comercial, diante de um contexto mercantil. Perfeito? Então, o norte desse mar Mediterrâneo, dominado pelos gregos, ali a partir do século XII, antes de Cristo, tá? Com a primeira diáspora, vão dominar as ilhas do Mar Egeu e a Ásia Menor. E com a segunda diáspora, eles vão dominar quem, pessoal? Eles vão dominar ali por volta de 800 o norte do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque eles vão se deslocar de todo esse eixo, indo para a Península Itálica, indo para a Península Ibérica, né? Ou seja, tendo aí esse processo de dispersão. Primeira coisinha, então, esse elemento vai levar ou vai desenvolver os gregos. O que ocorre? Os persas, por volta de 550, né, antes de Cristo, eles vão se organizar contra os medos, ali com Ciro, e depois nós teremos Cambises, né, Dario, e aí a gente vem com Xerxes. E o que acontece? Dario, tá, que é o grande organizador, o grande reformador, né, o grande administrador desse processo, desse território que os persas conquistam, ele vai tentar fazer o quê? Uma expansão. E no caso dele, tem um probleminha. Quem é que está? Né? Ou seja, qual é o elemento? São os gregos, ok? E a partir disso, nós teremos esse conflito. Beleza? Sob o reinado de Dario e Xerxes, os persas expandiram-se sobre as cidades gregas da Ásia Menor e Jônia. Então, ok? Ali na região da Ásia Menor, conseguiram chegar e pegar. E depois, na Península Balcânica, surgiu então um longo conflito conhecido como guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, que vão de 499 a 475. Fechou. Qual é o tema então? Guerras
médicas. Vamos lá, vamos ver o que estão te perguntando aqui. De acordo com o trecho acima, assinale a alternativa que contém uma afirmação, ela é incorreta. Marcou? Incorreta. As guerras greco-pérsicas causaram certa solidariedade entre os gregos. Tá certíssimo. Por quê? Vamos lá, nós estamos falando de cidades-estados. O que caracteriza uma cidade-estado? Né? Você tem um elemento cultural que une os gregos, né? São helenos, ok? São helenos, né? Tem esse elemento cultural. Entretanto, nós teremos ali uma autonomia política e uma autonomia econômica, né? E isso é possível, isso ocorre, né? Em face do quê? A primeira característica, litoral recortado e montanhoso. Não há processo ou há dificuldade de processo de conexão político, né? Político. Econômico há uma certa interação, mas político não. E essa guerra, ou esse conflito contra os persas, causa essa solidariedade entre os gregos, que nesse acontecimento fortaleceu a sua percepção de identidade cultural, né? Contrastando-a com a dos persas. Questão corretíssima. Inicialmente, sob a liderança de Atenas e Espartas, cidadãos de outras polis gregas juntaram-se às bem-sucedidas campanhas em busca de deter a invasão persa, né? Sim, senhoras e senhores, né? Ou seja, Atenas especificamente, né? A primeira invasão contra Dario, né? Ela vai conseguir, os oplitas vão conseguir deter esse processo, ok? Embora os gregos tenham saído vitoriosos ao final da guerra, os persas, sob o comando de Xerxes, tiveram a primeira vitória no confronto da Batalha de Salamina, né? E com o fim das guerras greco-pérsicas, Atenas se consolidou como polis grega mais poderosa, isto é, devido ao seu aparato militar e com a sua economia. A criação da aliança entre diversas cidades-estados gregas ficou conhecido como Liga de Delos, né? Ali elemento objetivo para a questão do tratamento. E aí, qual que é a nossa questão, pessoal? Né? A nossa questão que ela é incorreta, pessoal, é a alternativa C. Vocês já sabem disso, mas vamos verificar. Embora os gregos tenham saído vitoriosos no final da guerra, os persas, sob o comando de Xerxes, tiveram vitória no confronto com... Não houve, pessoal, né? Essa batalha de Salamina, ela acabou sendo perdida. Mas, professor, como é que a gente vai? Perfeito. Professor, eu não lembro das batalhas, eu preciso decorar as batalhas. É só você observar aqui, ó. Esse aqui, como eu já coloquei para você, está correto, esse aqui está correto. Com o fim das guerras greco-pérsicas, Atenas se consolidou. Século de Péricles, Pericão, beleza? Né? Vamos sambar? É isso aí. Então, quando a gente conversa, a gente fala sobre esse processo. Porque aconteceu o que, senhoras e senhores? Com o resultado da Liga de Delos, o que foi essa Liga de Delos? Após o final das duas, ou seja, após o final desses conflitos, né? Até a assinatura do Tratado de Susa, ok? Havia ou pairava sobre o ar, né, essa possibilidade de um confronto. Para poder evitar esse processo, as cidades passaram a contribuir com uma quantia em dinheiro para que então pudessem montar e se estruturar. E quem ficou responsável por esse processo? Atenas. E a partir desse elemento, Atenas se torna então uma potência imperialista. É até comentado nas aulas, né? A democracia que se consolida em Atenas no século V, né? Ela tem uma face, a democracia para os cidadãos, ok? Entretanto, né, no outro verso da moeda, nós temos esse elemento imperialista, ok? E aí, essa questão ali, tranquila, observando, a gente consegue perfeitamente organizar. Como a gente sempre vem falando, né, são 3 elementos que caem, né, e aí é importante a gente perceber. E o que mais me chamou a atenção nessa questão, né, aí perguntaram sobre uma das características, né? Nós estamos falando de disputas, né, territoriais.
Professor, vou voltar lá na questão, dê uma lembrada aqui. Disputas territoriais, comerciais. E eu sempre estou chamando a atenção de vocês. Né? Vou chamar aqui a atenção do meu querido Sushi. O que está acontecendo nas Europa? Opa, na Europa. Né? A Rússia com o papai e o restante de todos os outros elementos. Nós temos disputas em que sentido, meus queridos? Né? São elementos nessa natureza, perfeito? Então, o avaliador, né, quis ali chamar a atenção de vocês por esse processo, perfeito? Vamos lá? Próxima questão. Com a expansão romana, grandes transformações afetaram não apenas as populações do Mediterrâneo, mas também os próprios romanos. Perfeito. Para que a gente possa falar de expansão romana, né, eu tenho duas. Tá? Eu tenho a dominação peninsular, que é o processo de consolidação, e depois as guerras as guerras púnicas contra os cartagineses. Novamente, o que é que está em jogo? O Mar Mediterrâneo. O domínio e o controle do Mar Mediterrâneo, ele é extremamente importante para a economia dessas nações. Perfeito? Vamos lá? Mas também os próprios romanos. Situado no centro do mundo mediterrâneo, favorecido pelo domínio de um grande mar interior e por uma eficiente rede de estradas, Roma tornou-se uma grande cidade comercial, para onde passaram a fluir produtos oriundos de todas as regiões. Simples, meus queridos. Aí a gente tem pós-guerras púnicas, o colonialismo. O que é esse elemento colonialismo? É justamente esse afluxo de matérias-primas, esse fluxo também de escravos, o que levou o quê? Uma diminuição dessas matérias-primas, um barateamento do custo de produção e, consequentemente, um enriquecimento. E transformação e as manufaturas, né, crescendo nessa região, levam então a uma explosão econômica, riquezas ali muito grandes. Agora vamos verificar o que a questão está pedindo da gente. Ela está falando sobre o Império Romano. Né? É possível afirmar corretamente que, vamos aqui, olha aí, tá? Aqui a alternativa. As áreas conquistadas foram incorporadas ao Ager Publics. Presta atenção! Né? O que é Ager Publics? Professor, seguinte, são terras públicas controladas, ok? São propriedades do Estado. Elas não pertencem ao indivíduo, né? Ou seja, elas depois que são conquistadas, né, elas pertencem a Roma, ok? E aí elas são ou distribuídas ou vendidas. Agora, o grande problema de Roma, que eu chamo a atenção, um slide desse tamanho, é só um, tá? Que é o quê? A grande disputa, a grande situação de Roma é a questão agrária. Lembrou disso? Destrói as questões. Eu falo para os alunos. Qual é o grande problema de Roma ao longo de todo o seu período? Questão agrária. Depois, controlada essa situação de disputas internas que levam a um processo imperial, mas mesmo assim não há um processo, né? Há um processo de ampliação territorial, mas não há um processo, né, equânime ou que divida esses territórios. Vamos ver as outras alternativas. A. Mesmo com a importação de produtos de províncias conquistadas, o cotidiano dos romanos não sofreu quaisquer influências culturais devido à repressão militar e religiosa do Império. Meus queridos, a repressão militar tem um probleminha aqui, porque eu tenho interna, porque eu tenho o quê? Pax Romana. Beleza? Nesses primeiros períodos, nesses primeiros séculos, eu tenho paz romana. Cessou. Por que o Império surge? O Império surge como uma consequência de quê? Vamos pensar? Guerras civis. É isso mesmo, por causa das questões agrárias. Fechou? Repressão religiosa, queridos. Repressão religiosa, ela vai acontecer perseguição, não repressão. Não é perseguição, ok? Mas
isso impactou e mudou muito. Inclusive, depois eles se tornam católicos, né? Apostólicos romanos. B. Um dos efeitos das conquistas romanas foi o processo chamado de aqualitatem, que, em certa medida, promovia um tipo de igualdade. Me ajuda, queridos! A sociedade é censitária, a sociedade é censitária, a sociedade é censitária. A participação política, ela é censitária. Inclusive, o grande probleminha ali que vai levar ao processo do império, né? São esses grupos novos, esses novos cavalheiros, os equestres, né? Que passam a ascender o poder. E detalhe, né? O almo senatorial, ele é composto por quê? Aquele que possui dinheiro. Então essa disputa entre patrícios e plebeus vai se dar por causa disso. Então ela não é igualitária, não. Beleza? Fechou. Desculpa o sorriso. Né? A mesma questão semelhante, né? Ali trazendo um elemento do ano passado. No contexto político, inclusive Roma caiu ano passado, caiu. Roma cai com grande incidência, né? Essa questão política, né? Esse elemento de caracterizar, buscar entender ela, verificar a questão dos seus legados, verificar aquilo que define. Então é a caracterização romana. É sempre importante estar com isso na ponta da língua. No contexto político, houve um acordo promovido pelo imperador que uniu os aristocratas, cavaleiros, generais, até uma grande parte da plebe urbana, né? Não, e foi imposição, é militarismo, ou seja, obedece a uma sociedade hierarquizada, militarizada, né, durante esse período aí do Imperium. Imperium significa, inclusive, essa questão, né? Imperador é aquele que tem o controle dos exércitos. Durante o Império Romano era dado acesso a terra a pequenos camponeses. Reforma agrária em Roma? Por favor, né, meus queridos? Né? Questão aí bem equilibrada. Outro elemento, né, que a gente precisa observar, que inclusive a gente chama bastante atenção, ok? Que é a caracterização dos elementos do feudalismo. Professor, a Idade Média é uma coisa, feudalismo é outra. A Idade Média ela vai do século V ao século XV, contém alta Idade Média e baixa Idade Média. Beleza? Not the problem. Agora, eu preciso pensar o seguinte, né? O feudalismo é um conjunto de laços pessoais que unem entre si, hierarquicamente, os membros das camadas dominantes da sociedade. Pronto. Tais laços apoiam-se numa base real, o benefício que o senhor concede ao seu vassalo em troca de um certo número de serviços e um juramento de fidelidade. Em sentido estrito, o feudalismo, né, é homenageado, perdão, o feudalismo é a homenagem e o feudo, tá? Você vai ter ali, então te colocou o texto. Sobre o feudalismo é correto afirmar, né? E aí a gente está verificando aqui o que, meus queridos? As características. Olha lá, é a B, ok? A relação entre suceranos e vassalos manteve totalmente o antigo sistema romano de escravidão por toda a alta Idade Média, disfarçada pelo que ficou conhecido como pacto de vassalagem. Por favor, eu não tenho escravidão. Perfeito? Eu tenho servidão. Perfeito? Servidão derivada do quê? Colonato. Ou seja, é uma das heranças romanas, é o colonato. Perfeito? O que é esse colonato, meus queridos? Esse colonato é esse processo de que quando quebra, né, a hierarquia militar, né, e a expansão não é mais possível, você não tem mais escravos, há uma substituição, né, porque você não tem mais a proteção das fronteiras, então estão havendo invasões. Para buscar essa proteção, há uma migração da urbis, né, ou seja, da cidade, da urbanidade, para a zona rural, ou seja, para essas vilais, né? Então há uma ruralização.
E como é que essa galera vai chegar lá? Não, eu ofereço, né, os meus préstimos, e o que seriam esses préstimos? É uma série de obrigações servis ali que vão se tecendo. O feudalismo foi a junção das instituições romanas, como as vilas, o colonato e a clientela, e os elementos germânicos, características simples, o que define, né, esse processo. São essas duas coisas, elemento típico, bacana, questão redondinha. Ok? Agora vamos ver as questões aqui, ó. Então, o que define? São essas duas coisas, né? Vamos lá? Então, esses dois elementos. Por quê? Porque eu tenho a dominação germânica. A corvéia foi um tipo de remuneração, né, de bens materiais que os nobres feudais repassavam aos soldados mercenários. Não, a corvéia, senhoras e senhores, ele é um tipo de, ou seja, é um pagamento, né? Ele é um pagamento, ok? Não da classe baixa para o outro. No século VI, as invasões ocorridas no Ocidente europeu cessaram totalmente, fazendo com que o sistema social romano perdurasse por mais um século, ainda que em uma estrutura social recebesse o nome de feudalismo. Ou seja, não houve uma cessão, houve um aumento, e o que a gente vai chamar ali de reinos bárbaros, né? Há uma certa situação, porque há uma fragmentação de Roma. Roma já vai estar fragmentada, Roma inclusive já estará dividida, né? E a parte ocidental, ela estará totalmente esfacelada, mantendo somente a parte oriental. Perfeito? O termo manso servil era aplicado aos servos que se destacavam no trabalho do campo e na proteção do senhor feudal. Não, ele não fazia essa proteção, manso servil, né, era uma porção de terra onde eles poderiam agricultar. Muitas vezes eram promovidos ao cargo de procurador, um tipo de capataz que administrava todos os demais servos. Incorreto. Perfeito, pessoal? Fecha aí essas três primeiras questões. São questões ligadas ao P1, beleza? E agora a gente vai observar aqui, né, as questões do P2, se bem que a gente está vendo aqui a geral, né? Questão 49. A partir de 1967, um decreto presidencial transformou Manaus em Zona Franca, imediatamente instalando uma série de indústrias, né, e anunciando uma oferta de 40 mil empregos, que toca a divisão do trabalho. As indústrias da Zona Franca operaram em fases iniciais de montagem e acabamento de produto, fases que exigiam um número maior de mão de obra. Nesse contexto, que trata sobre a Zona Franca de Manaus, é o sinal de alternativa incorreta, né? Zona Franca de Manaus, ela é um resultado, né, ali das políticas iniciadas em 1942, ainda pelo governo de Getúlio Vargas, né, processo de integração nacional, né, Superintendência do Plano de Valorização Econômica. O que é essa SPVEA? Ela vai fazer um estudo, né, vai começar a fazer um estudo, criando grupos de estudos, para depois poder estruturar a Sudam, né, e essa Sudam, então, já com esse estudo organizado, para fazer o quê? Né, para poder estruturar como é que vai se ocupar essa região do ponto de vista econômico, né, para que haja a garantia de sustentabilidade econômica dessa região, igual e em paralelo com as demais regiões do país. Perfeito? Nesse interim, o resultado, então, é a criação da Zona Franca. Né? Aí a Sudam vai fazer o processo de atração das empresas, né? Diminuindo as taxas de importação, dando uma série de benefícios, e a partir daí, então, a implementação. Correto? E aí a gente vai observar aqui que está perguntando para a gente a questão incorreta, né? A Zona Franca de Manaus compreendeu exclusivamente o polo industrial, fazendo com que os outros setores, como a agropecuária, sofressem um certo abandono por parte das metas desenvolvimentistas. Isso é um equívoco, meus queridos. Isso é um equívoco, né? Porque o que ocorre? Eu preciso ocupar. Mas os setores, né, que a gente chama de setores ali primários, né, eles são extremamente importantes. Inclusive, você vai ter uma ampliação desse processo, não uma diminuição. Né? Ok?
Com o objetivo de viabilizar a base econômica na região amazônica, a Zona Franca buscava, né, ser um modelo de desenvolvimento econômico, promoção de integração, produtividade social desta região ao país. É um dos objetivos. Na aula de História de Roraima, inclusive, eu chamei lá a atenção dos alunos, né, para esses pontos aqui. Os benefícios da Zona Franca de Manaus foram ampliados em parte para uma área superior a 8,5 milhões quadrados, ao contemplar Acre, Rondônia, Roraima, além da cidade de Macapá, Amapá. Ela amplia, né? A finalidade inicial da Zona Franca de Manaus era estabelecer incentivos fiscais por 30 anos, né, que passaram a ser, com o passar dos anos, o prazo desses incentivos fiscais foram estendendo-se até 2073. O polo industrial em Manaus é administrado pela Superintendência da Zona Franca, SUFRAMA, ok? Abrigando, então, várias indústrias, essencialmente nos setores de televisão, informática e motocicletas. Perfeito? Aí, ó. Ok? Foi, portanto, o interesse de segurança nacional. Vamos lá. Que o presidente Getúlio Vargas decretou a Lei 5.812, de 13 de setembro de 1843, né, criando 5 territórios federais: Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. Porta de entrada, pessoal. A região aqui ela sempre vai ser porta de entrada. Então, para ter uma efetividade maior do Estado, né, cria-se esses territórios federais, amplia. Inclusive a cidade de... Aqui a gente está na parte velha, né, o cursinho fica na parte velha da cidade, por assim dizer, né, que a gente está muito próximo à Orla Taumanã. E aí me chama a atenção que após esse processo de 1943, né, inicia essa ampliação, que inclusive é a ampliação que a gente está aqui hoje. Tá? Aí a Casa do Governador, ou seja, vem uma certa infraestrutura para cá, né, para poder então dar esse salto. Até esse período a gente vai ter em torno ali de 1.200 pessoas, começando depois disso um incremento nessa população, e uma ampliação, inclusive, da questão da agricultura, viu? Aqui no caso, para ser mais específico, da pecuária, né, com a questão das fazendas. Fechou, galera? Tá. Na mensagem presidencial encaminhada ao Congresso Nacional, com o texto de decreto de lei, outra questão que eu falei aqui para vocês, essas regiões aqui, vamos pensar, eu coloquei um mapa lá com a questão dos fortes, né? Eu tenho um forte de manutenção de território, né, que é aquele primeiro que a gente vai ter ali, né, que em 1616, né? E a partir daí os outros fortes para a questão da ocupação, garantia e criação das vilas. Isso vai se estender até o século XVIII, início do século XVIII, com a questão aurífera para a construção desses fortes. Depois do Tratado de Madrid, aí eu terei outros fortes construídos. Com qual objetivo? Pam, 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 parararara. Simples, meus queridos. Defesa e manutenção, né? Ou seja, segurança, né? Terceira vez que o tema cai, meus queridos. Terceira vez que o tema cai, meus queridos. Terceira vez que o tema cai. Terceira vez, tá bom? E aí a gente, né, foi ali bem cirúrgico, ok? Voltando então, que criou os territórios federais, está escrito que aquele ato teve como principal objetivo levar a solidão daquela gente, né, gente de lugares escolhidos a serem transformados em territórios federais. E exigências de ocupação efetiva da terra e do povoamento, valorização e segurança daquelas regiões. Grifo do autor, beleza? Isso aí, galera. Esse aqui eu estou muito feliz, né? Porque tanto essa quanto a outra questão, a gente comentou elas, enfatizou, chamou atenção ali no aulão, né, de História de Roraima. Então, aí é uma grande felicidade ver, né, que acabou sendo cobrado. Os meninos ainda depois perguntaram: professor, foi o senhor que fez a prova? Eu falei: sim. Não, meus queridos, não é minha a prova, mas ao longo desses 8 anos, né, a História de Roraima entrou na minha vida de uma maneira muito de efeito tangente, né? Foi por necessidade. É brincadeira não, é sério, né? Isso quando eu cheguei aqui em 2015,
eu peguei algumas aulas aqui e chegou no final do ano, eu lecionava filosofia, e aí no final do ano, né, tem ali, depois que vai o Enem, tem algumas aulas que são história, que não fazia mais sentido lecionar filosofia e sociologia. Aí olharam para mim e falaram: você sabe história de Roraima? Eu falei assim, pensei eu calado, não, mas estava precisando, balancei a cabeça. Eu falei assim, sei. Meu irmão, de lá para cá já vão 8 anos, né, de estudo, de empenho, de dedicação, de observação, de leitura e releitura das questões, e vai dando assim tudo certo ao longo dos anos para a gente ficar um pouco, né, assertivo ali sobre essas questões, né, que vão sendo cobradas. Eu fico muito feliz. O texto em que estão aqui, né, é do Aimberê Freitas, inclusive voltando aí a essa questão, né, elemento importante. Nesse contexto de criação do território federal do Rio Branco, assinale a alternativa correta. E aí a gente vai para a questão, ó. Ainda que mencionado no Decreto-Lei 5.812, a criação dos territórios federais de Iguaçu, Ponta Porã, né, aconteceu com o sucessor. Não, meus queridos, não foi. Né? Ok? B. Embora tenha sido criado em 1943, né, no mês seguinte, seu governador, o capitão N. Garcês, só chegou a Boa Vista em dezembro, devido às dificuldades de viagem. Né? As autoridades federais implementaram a infraestrutura básica administrativa no território do Rio Branco, sob o argumento de que núcleos administrativos existentes eram precários, o que eu acabei de comentar com vocês da estrutura da cidade. Fechou? É isso aí. Então essa parte aqui, ela é de 1943, porque de certa sorte era precário. Inclusive eu ainda costumo brincar o seguinte, as igrejas, né, da fundação original da cidade, elas estão, né, de frente para o rio, né, porque a porta de entrada era pelo rio, beleza? Então elas estão de costas para a cidade, né? Ou seja, a cidade cresceu nas costas, né, desse processo aqui da Orla Taumaná. Lindo, 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 lindo. Felicidade é o que me traduz depois de observar essas questões aqui, viu, gente? Como eu digo a vocês, segura na minha mão e vamos, rumo ao sucesso e aprovação de vocês. Devido aos seus interesses econômicos na região, com destaque à pecuária, o Estado do Amazonas reivindicou o controle acima do governo federal sobre o território do Rio Branco. Não houve essa questão, mesmo porque, né, não há esse processo de disputa entre eles, né? A capital do território federal ocorreu com muita polêmica, né? Pois a cidade de Caracaraí reivindicava essa posição. Não há elemento para isso aqui. Isso aqui é uma questão de um distrator, perfeito? Vamos lá? Questão 51 também, outra questão, né, que aí pega o que eu sempre chamo a atenção dos meninos aí no P2, né? No PSS2, meus queridos, a gente tem a HB, que é a História do Brasil, HR, que é a História Regional, e HG, que é a História Geral. Então a gente tem 3 elementos, perfeito? E essa questão da Revolução Francesa, meus queridos, inclusive o Robespal, né, é a segunda questão que traz essa temática sobre o Robespal, né, e deixa eu ver aqui foi de um texto dele, né, Nobreza e Terceiro Estado, segundo Robespal, né, mas aí de Santiago. Aí agora a gente tem uma série de livros dele, eu gosto muito dos livros no original, né, a Era das Revoluções, tenho ele em casa, perfeito? Mas vamos lá. Segundo o Robespal, a Revolução Francesa, apesar de não ter sido um fenômeno isolado, foi mais fundamental dos fenômenos contemporâneos, tendo consequências profundas, né? Ela reverbera 2 classes ou ordens que desempenharam um papel significativo na Revolução, foi a nobreza e o chamado Terceiro Estado. A respeito do quadro social francês, o que acontece ali, pessoal? Quebra, rompe. Vamos pensar aqui, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui. Ok? Professor, minha caligrafia é morrível, tá bom? Mas escuta a voz do tio e vamos nessa. Hierarquia de nascimento, HN. O que acontece depois?
sociedade civil. Fechou? Isso aqui cai, isso aqui surge. Beleza? Né? Com o quê? Simples. Né? Justnaturalismo, né? Que vem ali dos iluministas. De quem, professor? JL, John Locke. Ei, papai, presta atenção, segura na mão e vamos embora. Vamos prestar atenção aqui, o que trouxe aqui pra gente, né? A respeito do quadro social francês, o momento de eclosão da Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. Tá te perguntando o quadro social francês no momento da eclosão da Revolução Francesa. A nobreza disputava com o terceiro estado o controle de empreendimentos estatais. Meus queridos, houve empreendimentos mais à frente, mas não havia disputa, já que a nobreza era responsável pela produção do cobertismo. Professor, o que é esse cobertismo? Inclusive existe, né? Que é a política ali de John Colbert, né? Ou seja, base primária, é agricultura, né? E depois transformação desse elemento. Ok? Inclusive é um dos elementos do mercantilismo francês. Ó, bem elaborada a questão, presta atenção. O clero também era parte do terceiro estado, já que o absolutismo francês rompeu suas ligações com a Igreja Católica Apostólica, que não permitiu o divórcio dos monarcas. Isso aqui não aconteceu na França, isso aqui aconteceu na Inglaterra, meus amores. Estão confundindo o negócio aqui. A nobreza se aliou com a burguesia para derrotar o terceiro estado. Não. Né? E isso também se deu também em alguns elementos na Inglaterra, né? Que foram formados pelos sans-culottes, os quais ansiavam reforma agrária na França. Não era só uma reforma agrária, né? A França vai passar por alguns momentos extremamente complicados. A França estava quebrada, né? Participando de conflitos, saindo ali de uma série de conflitos, participando de uma guerra. Um rei um pouco vacilante, né? Frágil para a situação, né? O que mais que a gente pode observar ali? Né? O que eclodiu? Bom, todos os momentos de eclosão ali, primeiramente, eu tenho um problema climático, então eu tenho fatores conjunturais e estruturais. Né? Então, economia, uma série de assinaturas, quebra interna, né? A assinatura do Tratado de Edenheim-Val, e aí, né? Ok? Que quebra, né, essa incipiente indústria francesa, esse incipiente processo, né, de industrialização, que inclusive é uma das consequências da Revolução Francesa, é a industrialização da França. A utilização dos termos primeiro estado, segundo e terceiro estado decorre de uma estrutura social rígida, pautada no sistema de castas. Não é um sistema de castas e ela não era rígida, professor, né? Professor, mas não havia mobilidade. Presta atenção, cristão. É claro que havia mobilidade. Baixíssima, mas havia. Né? No clero, eu tenho o quê? Alto clero e baixo clero. O alto clero vem da nobreza e o baixo clero... Understands? Meus queridos, presta atenção. Vem para as aulas de história aqui no acadêmico, viu? É certeza de você acertar a questão. O terceiro estado era formado pela imensa maioria da população, sim, já que reunia diversos segmentos sociais, com destaque para a atuação política da burguesia. E a burguesia fazia parte. Fechou, gente? Tranquilo até aqui? E aí, galerinha? Vamos nessa? Vamos continuar aqui, galera do bem? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bora lá, questão 52. E o detalhe é o seguinte... A gente vai falar de ditadura civil-militar e a gente também vai falar ali de elementos de Guerra Fria, perfeito? Aí vamos ver o que está cobrando a gente. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura civil-militar instaurada no Brasil após o golpe de 1964. O Atlas Histórico do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, traz a seguinte informação sobre ele. Embora concordasse com os princípios que levaram à eclosão da revolta tenentista de julho de 1922, manteve o respeito à hierarquia militar, não participou do movimento. No mês seguinte, foi louvado por sua conduta durante aqueles acontecimentos e, em novembro do mesmo ano, foi promovido a primeiro-tenente. Ok? Vamos lá. O que a gente está colocando aqui, né? Com base nessas informações, assinale a alternativa. E qual é o tema aqui, pessoal? Movimento
artista, né? Ele acabou não participando. Então, com base na questão do movimento tenentista, o que a gente precisa observar? Depois do fracasso do movimento, né, em 1922, os tenentes não falaram mais em nome do Exército e se propuseram a seguinte programa político nos anos seguintes: voto secreto, combate à corrupção administrativa, fraude eleitoral, né, e a fraude eleitoral, na verdadeira representação política, liberdade de imprensa e pensamento, limitação das atribuições do Poder Executivo, restabelecimento entre os poderes, né, e correção dos excessos da descentralização federativa. Vamos pensar na seguinte situação. Durante esse período, o que essa galera está combatendo? Somente uma coisa: a República Oligárquica. Ponto. Essa galera, então, vai observar o nível das desigualdades sociais no Brasil em face dessa centralização ou desenvolvimento simples e puramente de um determinado setor, ok? Então, o que eles vão estar combatendo? Desigualdade social, ponto, ok? O objetivo dessa galera é justamente esse. E está correto aqui, né? Ela não logrou isso, mas depois ali com Getúlio Vargas, essa galera vai ascender, né? Tomando ali parte e coordenando grande parte ali dos estados. Com a vitória do movimento de 22, os tenentes elevaram Arthur Bernardes à condição de seu principal líder, né? Com o apoio de Arthur Bernardes, pôde implementar mudanças. Nunca houve mudanças estruturais significativas brasileiras, né? Não. Com a derrota do movimento de 1922, né, o tenentismo perdeu importância no cenário brasileiro, não perdeu em importância, né, porque ele vai trazer grandes questões à seara, retomada de seus ideais, liderança com Luiz Carlos Prestes, apoio possível no golpe de 1964. Há um contexto aqui totalmente diferente, né? Isso aqui é um distrator, né, que se tornou figura central como arquiteto da estratégia adotada para combater a expansão do comunismo no Brasil. Inclusive ele, né, o era. Com a vitória do movimento, né, em 1922, já descartamos, né, o tenentismo conseguiu implementar seu projeto político positivista, ok? Assumindo as funções significativas nas lideranças, mas isso só em 1930 e não implementa essas questões, isso virá depois, né? Após o fracasso do movimento em 1922, os tenentes foram duramente reprimidos, sendo mortos ou presos, não houve esse processo de perseguição, ok? Em sua atuação representava uma inversão das hierarquias militares. Houve essa quebra. Mas vamos lá, queridos. Questão 53, aí a gente vai estar nesse contexto, né, de disputa, né? As eleições em Taiwan, de 13/1, estão sendo acompanhadas de perto pela China e pelos Estados Unidos, por outros países para quem a situação dessa pequena nação insular é estratégica. A China vê Taiwan como uma província separatista, que um dia voltará a estar sob o controle de Pequim. No entanto, Taiwan se vê como um país independente, com sua própria constituição e líderes democraticamente eleitos. No presidente da China, Xi Jinping, diz que a reunificação com Taiwan deve ser cumprida e não descarta o uso, né, de força para conseguir isso. Bom, é uma região estratégica, né, uma região portuária, né, possibilidade ali de alinhamento com os Estados Unidos é um tanto quanto complexa, e essa situação fica aí dentro dessa expansão, dentro dessa continuidade, né, das disputas, né, pós ali Guerra Fria. Tá bom, pessoal? O trecho traz informações sobre as eleições de Taiwan, a ilha que se separou da China após a Revolução Chinesa de 1949. A respeito dessa revolução e dos eventos que antecederam, assinale a alternativa correta. Então, está falando aqui desse aspecto da revolução, ok? Após os conflitos com as tropas japonesas em 1930 e 40, os comunistas assinaram um armistício aceitando o domínio japonês sobre Taiwan? Não. Sob a liderança de Chiang Kai-shek, os comunistas passaram a controlar o país? Ela não é. Ela é o quê, pessoal? Né? Ela é o quê, meus queridos? Ela se separou. Ela é capitalista. Beleza? C. Devido à expressiva expansão da economia chinesa no início do século XX, o Partido Comunista se fortaleceu, né, com o predomínio dos operários na classe trabalhadora. Não, isso aconteceu na China. Com episódios ocorridos antes da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Chinesa entre nacionalistas comunistas terminou em 1949 com a vitória dos comunistas.
missas, como o texto aqui coloca. Perfeito? Os nacionalistas e comunistas uniram forças durante as lutas anticoloniais, né, na primeira metade do século XX, mas aceitaram que a Inglaterra, né, mantivesse o domínio em algumas regiões, como a China e o Tibete. Nossa última questão aqui, questão 54. O historiador diz que Diretas Já foi o movimento popular mais poderoso da história republicana. Em 25 de abril de 1984, a Câmara dos Deputados iniciava a votação da chamada Emenda Dante de Oliveira, após 20 anos de ditadura militar, né? A respeito da campanha das Diretas Já, também conhecida como Direta Já, assinale a alternativa correta. Direta Já, né? Vamos lá, o que ela foi? Eleições presidenciais, né? Porque passou a ser eleito, né? Então essa galera queria que o povo votasse para eleger. Mas aí a transição foi feita para um governo civil, né? Mas ali de maneira indireta, né? Sendo então nosso primeiro amigo ali, quem foi? Né? Ele ganha, mas não assume, né? Assumindo o seu vice, ok? As Diretas foi um movimento popular que lutou pelo fim da ditadura, tendo como um dos resultados mais expressivos anistias concedidas pelo governo, né? Esse processo de anistia ele vem depois. A campanha das Diretas contou com intensa participação, foi até um acordo, né, feito por artistas intelectuais que já acreditavam que a maior parte da população precisava de incentivos para participar das eleições, e poucos populares manifestavam-se interesse em votar, muito pelo contrário, né? Muitos. Se a principal luta do movimento Direta Já era acabar com o voto de cabresto, não, isso já tinha sido acabado, né? Uma herança dos tempos das eleições imperiais, né, que já estava bastante presente nas eleições rurais. Isso aqui está ligado a um outro contexto, né? É rural, mas não é no elemento imperial, né? Esse voto de cabresto ele vai ser na República das Oligarquias. O movimento Diretas já não conseguiu alcançar seu objetivo, né? Sendo que o presidente João Batista Figueiredo possuía, devido ao seu combate, muito pelo contrário, a inflação estava estourada, inclusive aumentando, estava muito complicado. As Diretas já defendiam a realização de eleições presidenciais diretas em 1985, mas não conseguiu alcançar o seu resultado, já que a emenda não foi aprovada. Termino com você por aqui, fechando 2024, iniciando 2025. Vem com a gente que a aprovação é tranquila. Perfeito? Um forte abraço para vocês e até 2025. Tchau, tchau! Fui!